Olá, boa noite para você, um grande abraço para você que me acompanha na Zona da Mata, no norte de Minas e no nosso querido sul de Minas Gerais. O ataque dessa segunda-feira, dia 1º de outubro, isso mesmo, gente. O ano tá acabando, hein? Tá começando. Vamos falar de esporte? Então cola comigo e veja os destaques do ataque de hoje. Roda! E hoje eu recebo aqui no ataque o nosso telespectador, o Fábio Vitor. Fábio. Prazer. Boa noite, obrigado pela presença. Você viu, gente, que é um comentarista diferente hoje. O Fábio é de Varginha e ele ganhou uma camisa ao acertar os finalistas da Copa do Brasil na semana passada, na promoção Relâmpago aqui do Ataque. E além de vir buscar o prêmio, que ele vai receber daqui a pouquinho, ele é o nosso comentarista de hoje. Já foi comentarista na TV alguma vez, Vitor? Só por hoje. Só por hoje? Tá animado? Tá satisfeito? Claro. Torce para que time? Torce para o São Paulo. São Paulo? Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar do tricolor paulista, certeza, que perdeu a liderança do Brasileirão. É um assunto para daqui a pouco, porque a gente começa com a Série B do Brasileiro. O Boa Esporte deu uma bobeira e perdeu mais uma em casa. 2-1 para o Criciúma. Vamos ver os gols e o que disse o técnico Ney da Mata. Roda! O Criciúma abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Elvis bateu o escanteio e Sandro subiu mais alto que a zaga. 1-0 Tigre. Aos 48 da primeira etapa, os visitantes ampliaram. Elvis bateu o escanteio curto, Marlon caprichou e Liel subiu sozinho. 2-0. O Boa diminuiu aos 45 do segundo tempo. Bárbio cobrou a falta e Kaique desviou. No fim do jogo, o técnico Ney da Mata falou de mais uma derrota em casa. Hoje tem um jogo que tem que apagar aí, tem que esquecer. A gente precisava muito pontuar em casa, vencer em casa. A gente sempre fala que as contas não são exatas, não bate direto, né? Em casa ou fora de casa. Mas continuamos na briga, continuamos tentando ir buscar. Os resultados ajudaram, mas infelizmente nós não fizemos a nossa parte hoje. Pois é, o Boa não fez o dever de casa, Fábio. Você, como torcedor, disse que acompanha um pouco e torce para que o Boa não caia. Acha que ainda dá para permanecer na Série B? Então, no futebol tudo é possível, né? O futebol, cada dia prega uma peça. Eu acredito muito no Boa, mas esses 3 pontos contra o Criciúma vai fazer falta. Vai fazer falta. E o setor defensivo do Boa nesse jogo, gente, foi muito questionado porque o Rodrigão não jogou, né? Já que estava suspenso pelo terceiro amarelo. E o Ney da Mata colocou o Jadson, que vinha atuando na lateral esquerda, para compor o miolo de zaga, e o Caio Christian pela ala esquerda. Não deu certo. Depois ele fez uma alteração, colocou o Kaique, zagueiro de ofício, apesar do Ney da Mata dizer que o Jadson também é zagueiro de ofício, mas ele disse que o lado esquerdo do Boa estava muito vulnerável e por isso ele teve que recompor. De qualquer maneira, como o Fábio disse, matematicamente está difícil, mas ainda é possível. E para a Varginha, cair para a Série C de novo não é nada bom, né, Fábio? Não, nunca é. Então, o estilo de jogo do Boa, ele está jogando por uma bola. Quando ele tem que buscar o resultado, ele tem dificuldade. Muitas vezes, o máximo que ele consegue é um empate. Nunca teve uma vitória de virada do Boa buscando o resultado. Beleza, a gente continua falando da Série B do Campeonato Brasileiro, porque agora a gente vai trazer a classificação da competição. Pode encher a tela para a gente trazer os detalhes para o pessoal que está acompanhando o ataque? Na primeira posição, Fortaleza e o G4 com Goiás, CSA e Avaí, que é o próximo adversário do Boa Esporte. Guarani, Atlético Goianiense e Vila Nova lutando ainda pelo G4. A gente já pode mudar a tela para a gente ver como que está a temida zona do rebaixamento. Está aqui, ó, o Boa lanterninha com 26 pontos. O detalhe é esse aqui, né, Fábio? Abriu
6 pontos, ou melhor, 6 pontos daqui do Juventude, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Os 2 últimos jogos em casa, o Boa perdeu, um empatou o outro, tá pesando, né? Tá pesando. Ele tem muita dificuldade de jogar em casa, né? Isso não é de hoje. Sempre o Boa vem buscando melhorar em casa, mas tá com dificuldade de jogar em casa ainda. Beleza, agora a gente muda de competição, sai da segunda do Brasileiro para a segundona do Campeonato Mineiro. Hoje, às 8 da noite, o Atlético de São João del Rei pega o Ponte Nova em Governador Valadares. O Passos folgou nessa rodada. E ontem, o Pouso Alegre venceu em casa. A vitória foi por 1-0 em cima do Montes Claros. O único gol da partida saiu aos 46 da segunda etapa. A Aranha estava esperto e bateu rasteiro. A gente vê aí as imagens cedidas pela Federação Mineira de Futebol. O time do Pouso Alegre fez o dever de casa, não tinha mais nenhuma possibilidade de classificação, mas complicou para o Montes Claros, porque com essa derrota, o técnico Milagres foi demitido. Por enquanto, o auxiliar Alexandre Caribé, ele vai comandar a equipe visando o próximo confronto da semana que vem contra o Atlético, mas a tendência é que o Montes Claros anuncie um novo treinador ainda essa semana. Não é momento para isso, mas impressionante. O Montes Claros tem 16 pontos. Ele ganhou 5 jogos em casa e empatou 1 fora. O desempenho em casa muito ruim e isso, é claro, que pesa na tábua de classificação. Por falar nisso, pode encher a tela para a gente com a classificação da segundona do Campeonato Mineiro. Pode colocar para a gente, por favor, Letícia? Tá aí, tá na tela. O Coimbra, líder isolado, 27 pontos. Valério, 24, Araxá, 19. Olha a situação. O Atlético joga hoje. Ele vencendo, ele vai para 20 pontos e faz um jogo para classificar no próximo fim de semana, praticamente contra o Montes Claros, em São João del Rei. Montes Claros complicou bem a situação dele, porque ele tem um jogo a mais e ficou na sexta colocação. Ele foi ultrapassado pelo União Luziense. Tá difícil para o Montes Claros, né, Fábio? Tá difícil. O Montes Claros começou bem, né? Fez 6 pontos nas primeiras rodadas, mas vem caindo, por isso teve mudança de técnico. Teve a mudança de técnico e aqui fechando, né, a parte da classificação, o Ponte Nova, que daqui a pouco enfrenta o Atlético, tem 11, e o Passos, que não jogou da nossa área de cobertura aqui também, tem apenas 4 pontos ganhos. E tá rolando em Varginha o campeonato das categorias de base de futebol. Pela Sub-13, o Vila Flamengo fez 3-0 no Botafogo. E pela Sub-17, foram 3 jogos. Fátima, 1-0 no Roma. Nação Azul de Varginha, 1, Ave também 1. E o Corsete venceu o Botafogo por 3-1. Um grande abraço aí para a galera da CEMEL, a Secretaria de Esportes de Varginha. Agora a gente fala de vôlei. A seleção brasileira masculina jogou mal e ficou com vice, hein? Com uma atuação abaixo da média, nossa seleção foi dominada pela Polônia, que fez 3-0 e levantou a taça. Já a seleção feminina, que havia vencido 2 jogos no fim de semana, perdeu hoje para a Sérvia por 3-0. Na quarta, as meninas do Brasil encaram a seleção queniana. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo bem rapidinho, o Fábio está aqui comigo hoje, já já ele recebe o prêmio dele, porque na volta tem tudo sobre o Campeonato Brasileiro. O Galo passou com facilidade pelo Sport, o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, que é o novo líder da competição. Nosso intervalo é bem rapidinho, é pai bola. O Ataque está de volta hoje com meu comentarista por um dia, o Fábio, que é telespectador aqui do Ataque, hein? E a gente fala agora de jiu-jitsu. O lutador e faixa preta Gustavinho Saraiva, de Poços de Caldas, derrotou ontem no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Fernando Fernandes, o Nandão. Com isso, o Gustavinho ficou com o título de uma das finais da Super Luta do Gracie Pro 2018, um dos principais eventos de jiu-jitsu do Brasil. Parabéns aí para o Gustavinho, hein? Agora sim a gente fala de Campeonato Brasileiro. São Paulo, do meu amigo Fábio, não é mais o líder. Ontem o Tricolor empatou com o Botafogo no Rio de Janeiro por 2-2. Roda. Depois do desvio de Rodrigo Lindoso, Jean abriu o placar logo aos 4 minutos. Mas o Tricolor não ficou lamentando o gol sofrido. E depois da bobeira da zaga alvinegra, Diego Souza empatou o jogo. O Botafogo voltou a ficar na frente depois que Eric deixou Chiesa de frente para Sidão. O São Paulo retornou decidido no segundo tempo. Gonçalo Carneiro aproveitou o rebote de Saulo para empatar.
Nos acréscimos, o tricolor só não chegou à vitória porque o jovem goleiro alvinegro fez 2 defesas sensacionais. O empate foi ruim para os dois lados. O São Paulo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e o Botafogo deixou escapar a oportunidade de se aproximar da parte de cima da tabela. Se a gente tivesse administrado um pouquinho a bola mais, a gente poderia ter tido um resultado melhor. Temos que estar calmos e acreditar em lo que podemos fazer e tentar ganhar próximo jogo em casa para continuar aí na luta. Após o jogo, uma briga entre torcedores do São Paulo causou tumulto. A polícia foi acionada. Não dá para entender. Torcedores do mesmo time brigaram. 10 torcedores tiveram ferimentos leves, foram atendidos lá mesmo no estádio Newton Santos. Seu São Paulo contra o meu Botafogo, para título, você acha que complicou para o São Paulo, Fábio? Esses 2 pontos vai fazer falta no final, porque a tabela do São Paulo é mais complicada que a do Internacional e o Palmeiras vem forte, vem numa crescente boa, né? Então vai fazer falta. Já que você disse do time do Felipão, Luiz Felipe Scolari, o novo líder é o Palmeiras e venceu o Cruzeiro por 3-1 no Pacaembu. Roda. O reencontro foi pacífico nas arquibancadas e civilizado dentro de campo, com times formados em grande parte por reservas. O Cruzeiro desperdiçou oportunidades. O Palmeiras não. Lucas Lima chutou de fora da área. A bola desviou em Ariel e enganou o goleiro Rafael. Aqui um erro do juiz Dilson Freitas. Ele marcou pênalti no toque de mão na bola de Gustavo Gomes, que foi fora da área. Mancoejo cobrou bem e empatou o jogo. A marcação do pênalti revoltou o Palmeiras. Um erro gravíssimo da arbitragem, marcando uma penalidade 2 metros fora da área. Nós tivemos 2 campeonatos nesse ano, 2 campeonatos em que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem em jogos decisivos. O Palmeiras em vantagem. Dudu cruzou e Johan completou de cabeça. Depois de 6 meses e recuperado de uma cirurgia no joelho, Fred voltou aos gramados, mas não conseguiu ajudar seu time. No segundo tempo, mais um pênalti e desta vez o árbitro acertou. Marcelo Hermes interceptou com o braço o cruzamento de William. Gustavo Gomes definiu a vitória do Palmeiras por 3-1. 5 vitórias nos últimos 6 jogos e invicto a 12. O Palmeiras deu sequência à ótima fase e mostrou que é cada vez mais um forte candidato ao título. Está brigando pelo título em ainda 2 competições. Vamos ver o que vai acontecer aí com o futuro. Vamos ver o que vai acontecer, mais ou menos previsível esse resultado. De arbitragem nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu acho que de fato positivo aí para a torcida do Cruzeiro, o retorno, ainda que sem muita mobilidade, sem acrescentar muito do atacante Fred, que pode ajudar nessa reta final aí de Libertadores e também da Copa do Brasil para o time do Cruzeiro. E o Galo, hein? O Galo atropelou o Sport no Independência. O destaque do jogo foi o equatoriano Casares. Roda. Em forma de mosaico, a torcida avisou. Só a vitória interessa. Em campo, o Ceará entendeu o recado. O colombiano tentou 1, 2 vezes abrir o placar. Mas quem balançou a rede foi outro jogador do Atlético. Leonardo Silva dividiu com Michel Bastos e fez gol contra. No restante da primeira etapa, só deu Galo. Ceará fez esta assistência para o Elias empatar a partida. O Ceará estava demais. Foi dele também o passe que originou o pênalti a favor do Atlético. Gol de Fábio Santos, 2-1. O terceiro alvinegro foi um golaço. Emerson não deixou a bola cair e pegou de primeira. O Sport parecia atordoado. Faltava o golpe do nocaute. Ele veio com Casares, que aproveitou o vacilo do zagueiro Durval e do goleiro Magrão. 4-1. Tudo isso aconteceu até os 32 minutos de jogo. Foi o tempo que Durval ficou em campo. O defensor acabou expulso. O Galo voltou para a segunda etapa cochilando. E Michel Bastos usou a cabeça para fazer mais um gol para o time pernambucano. A reação parou por aí. O Ceará tentou mais uma vez marcar o gol.
mas foi Ricardo Oliveira, após toque de Casares, quem fechou a goleada. Comemoração com direito à bananeira. 5-2, placar final. A gente teve ali um início um pouco difícil por conta do gol, mas o equilíbrio do time foi muito importante. Sofreu o gol, mas não se abalou. É um grupo que veste essa camisa com muito orgulho e que sempre tenta colocar a gente na parte de cima da tabela, buscando sempre o primeiro lugar. Fábio, o torcedor do Galo sempre diz que o Casares é meio preguiçoso, rapaz. Mas quando ele joga, dá resultado. O Sport, pra mim, pelo que tá jogando, já caiu. O que você acha? Pra mim, ele vai vir pra Série B, porque ele tá perdendo em casa e fora também. Com essa campanha desse jeito, é certeza ele permanecer na segunda divisão, vir pra segunda divisão. E o Galo fez um gol ontem incrível, rapaz. O Casares, ele deu uma assistência pra ele mesmo. Ele é tão rápido que ele pôs num ponto futuro, como o pessoal diz na linguagem do futebol. Não apareceu ninguém, ele foi numa bobeira do zagueiro e fez. É um jogador que te agrada, o Casares? Ele tem altos e baixos, né? Ele faz um jogo de Pelé e faz outro jogo mal pra caramba. De perna de pau. Exatamente. Não dá pra confiar nele, mas na média do Campeonato Brasileiro, é um excelente jogador. Beleza. Olha, e essa rodada, gente, ela foi marcada por vários erros de arbitragem. Um dos times beneficiados foi o Inter, que também deixou o São Paulo para trás. Pode colocar os lances para a gente ver enquanto a gente comenta, porque a arbitragem nesse fim de semana realmente errou demais. Esse lance aí foi um lance do Internacional e Vitória, né? Esses são os gols de domingo? Sim. Tá, então vamos fazer o seguinte, volta aqui para mim, por favor, vamos corrigir aqui. Primeiro, nós vamos ver os outros gols do domingo aqui do Campeonato Brasileiro. Agora sim, roda o VT. O jogo no Beira-Rio mal tinha começado e Emerson Santos marcou contra. 1-0 para o Vitória. O Internacional conseguiu se recuperar. Edenilson cruzou na cabeça de Leandro Damião. O Inter virou graças a um erro de arbitragem. Nesse lance, foi marcado o toque de mão de Lucas Fernandes, que já estava fora da área. Apesar do protesto dos jogadores do Vitória, o árbitro Sávio Pereira Sampaio não voltou atrás. D'Alessandro marcou o segundo do Internacional. O time gaúcho tem os mesmos 53 pontos do líder Palmeiras, mas perde no saldo de gols. A vitória do Santos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro também teve polêmica de arbitragem. Os jogadores do time paranaense se revoltaram quando Caio Augusto Vieira marcou pênalti de Rony em Dodô. E aos 51 minutos do segundo tempo, Carlos Sanches garantiu a vitória do Santos. A Chapecoense começou ganhando do Ceará na Arena Castelão, depois de Dofo ficar com o rebote. O empate veio no segundo tempo nessa jogada ensaiada, concluída por Valdo. Arthur foi levando a bola sem ser parado e marcou um golaço. Leandro Carvalho escapou da marcação e contou com a falha do goleiro Jandrei. Ceará 3, Chapecoense 1. Ceará também se recuperando muito bem aí, saiu da zona do rebaixamento. Olha, eu tinha dito dos lances, dos erros da arbitragem. Coloca os lances pra gente que foram destaque nesse fim de semana, agora sim direitinho. Primeiro esse aí do Palmeiras, né? Claramente fora da área. O jogador caiu depois dentro da área, que ocasionou o gol do Cruzeiro. Realmente um lance absurdo, né? Mais um erro de arbitragem claríssimo. Aí também, Vitória e Internacional. O jogador do Vitória está fora da área, pênalti, o pênalti que deu o gol da Vitória, o gol do D'Alessandro. Os jogadores reclamaram bastante, mas né, não adiantou nada. Marcou, tá marcado, não tem como voltar atrás. E aí também um pênalti Atlético Paranaense e Santos, um contato normal na área e deu no que deu. E hoje cedo, o chefe de arbitragem da CBF, o Coronel Marinho, informou que os trios de arbitragem dos confrontos entre Palmeiras e Cruzeiro, Inter e Vitória e Santos e Atlético Paranaense vão passar por um período de reciclagem, apitando apenas jogos da Série B. Depois eles serão reavaliados. Agora, gente, com a influência da arbitragem ou não, vamos dar uma olhadinha na classificação, lembrando que daqui a pouco, às 8 da noite, o Paraná recebe o Vasco. Pode pôr na tela pra gente, por favor, a classificação. Palmeiras lidera 53 pontos, mesma pontuação do Inter, que está aí na disputa pelo título, com o São Paulo 52 e o Grêmio com 50. O Flamengo tem 49. Fábio, o Galo ainda chega nessa disputa ou está muito longe? Tudo é possível, né? O Campeonato Brasileiro está bem disputado
E até o Atlético Mineiro é possível ser campeão ainda. Mas eu acredito que a briga está entre Palmeiras, Internacional e São Paulo e Grêmio. Só. Rapidinho para a segunda parte, só para a gente mostrar. Vasco, Chapecoense, Sport Paraná. O Vasco precisa de um empate ou uma vitória para sair da zona do rebaixamento. Gente, o ataque de hoje vai ficando por aqui. Primeiro eu quero me despedir do Fábio, nosso telespectador. Muito obrigado. Carol, pode trazer, por favor. Lembrando que o Fábio participou da nossa promoção Relâmpago e ganhou essa camisa estilizada legal do Atlético Paranaense. Espero que você goste e continue com a gente aqui na Rede Mais e no programa Ataque. Obrigado. Por falar em opções da Rede Mais, sai o esporte, entra Luiz Fernando Rocha com o Mais Notícias. Luiz, impressionante a quantidade de erros de arbitragem, né? Coloca aquele árbitro atrás do gol, parece que aquele cara só assiste o jogo melhor que a gente de pertinho, né? Se o pessoal for bem treinado, Marco, talvez o VAR venha resolver os problemas de arbitragem, mas se não acontecer como tem acontecido nas outras competições. O pessoal mal treinado não vai levar, nem o VAR vai resolver o problema. Pois é, vamos ver os erros dos próximos capítulos. Obrigado, Luiz, bom jornal, amanhã eu tô de volta. Abraço.